Marcelo, sou o Ellison Marcelo. A gente vai fazer algumas perguntas sobre a sua trajetória, sobre a sua rotina, formação e essas coisas. Beleza. Como foi que você começou a trabalhar aqui na revista? Aqui na revista. Cara, eu comecei aqui fazendo estágio, né? Foi há 2 anos mais ou menos. Completou 2 anos agora em agosto. Foi uma vaga de estágio para o site, né? Para ser repórter do site. E aí eu trabalhava numa agência de publicidade na época e aí eu fiquei sabendo dessa vaga, mandei currículo, fiz a seleção e tal, fui aprovado para trabalhar aqui. E como que é essa rotina aqui de trabalho? Bom, basicamente eu faço 2 coisas aqui. Uma que são as reportagens para o site e a outra é uma espécie de agenda cultural, uma seção do site que chama Encontro Indica. Então a gente recebe alguns releases aqui de shows, tanto dos shows maiores, tipo no Chevrolet Hall, né, igual teve agora, Estãozinho e Chororó, quanto os shows mais de artistas menos conhecidos, que tocam em casas de show menores aqui em Belo Horizonte e tal. Então eu escrevo umas notinhas assim mesmo, só falando de quem que vai tocar, qual hora, data, horário, agenda cultural mesmo. Eu faço basicamente esses 2 trabalhos. Aí essas notas eu faço todos os dias, coloco umas 10, 15, 20 no site por dia e ainda faço as matérias, geralmente 1 ou 2 por dia assim, para o site, porque tem outro repórter também que fica exclusivo só para fazer a matéria, né? E eu faço essas 2 coisas. E para você conseguir chegar até aqui, quais foram os seus maiores desafios assim? Bom, cara, o primeiro grande desafio foi porque assim, eu sempre tive vontade de ser jornalista, mas quando eu entrei para a faculdade, eu ainda não tinha... Porque assim, muita gente já chega na faculdade com noção do texto jornalístico, né, de saber o que escrever, o que não escrever, de que forma escrever. Tem muita gente que já chega lá assim. Eu não, apesar de ler muito jornal, revista, site e tal, mas eu não tinha essa maldade, né, digamos assim, para o jornalismo. Então, o primeiro grande desafio foi esse, entender o que escrever, de que forma escrever, quando escrever e quando não escrever. Esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo foi perder, porque eu me considero uma pessoa muito, muito tímida, assim, ainda, sabe? E foi perder essa timidez e não ter medo de perguntar. Eu tinha muito medo, assim, no começo, sabe? Mesmo lá no Contramão, a gente fazia umas matérias, assim, coisa menos... Sim, talvez não era para entrevistar o prefeito da cidade, era para entrevistar lá um curador do museu e tal, mas eu ficava meio travado para perguntar, sabe? Então o segundo grande desafio foi esse, foi ficar desinibido mesmo para poder perguntar e para saber aquilo que eu precisava para as matérias, né? E a sua ética profissional já foi testada, assim? Não, eu acho que não. Testada, não, ainda não aconteceu nenhum caso, assim, por exemplo, de alguém me oferecer alguma coisa para publicar X ou Y, ou para não publicar isso ou aquilo. O que aconteceu, assim, que eu acho que é normal, que deve acontecer com muita gente, é quando você entrevista uma pessoa, a pessoa fala assim, você podia me mandar esse texto antes de você publicar, para eu ver e tal. Não, nesse caso, eu acho que foi um teste, sim, mas assim, não foi nada muito, muito escandaloso, não. Mas isso acontece direto aqui, sabe? A pessoa, não, me manda o texto antes de publicar. Não mando. Eu publico, te mando o texto depois, né, o link da matéria, no meu caso aqui, a matéria publicada, e se você achar que tem alguma coisa que eu não entendi bem, a gente pode corrigir. Pois é, e o que você acha dessas novas mídias influenciando o jornalismo atual? Eu acho fantástico, em primeiro lugar porque muda completamente a forma de fazer o jornalismo, né? E assim, muita gente pode pensar assim, o jornalismo... sei lá, o jornal impresso vai acabar e tal. Tudo bem, eu acho que a longo prazo, ao contrário de muita gente, mas eu acho que a longo prazo pode acabar sim. Mas assim, o jornalismo em si ele não morre, porque hoje, antigamente o cara via um acidente, sei lá na Afonso Pena, e ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele não tinha onde falar aquilo, né? E aí hoje tem várias redes sociais que o cara vai relatar. Então ele sai na frente dos veículos de comunicação. Mas a diferença está no nosso dia a dia mesmo, as técnicas que a gente aprende, o nosso método de pesquisa, né? Aqueles passos da apuração, a diferença está aí. Mas eu acho fantástico essas novas mídias. Eu acho que quanto mais a gente puder usá-las no nosso dia a dia,
positivo assim, para o jornalismo. Eu acho bem positivo. E aqui na revista, enquanto a revista em si já passou por alguma dificuldade? Por ser uma revista, por ser impressa? Bom, assim, o que a gente tem visto acontecer é uma redução no número de anunciantes do impresso e o começo de uma migração para o digital. Aqui no nosso caso, tem outros veículos aí que já até fecharam o impresso, né, e mantiveram o digital, mas ainda não é o nosso caso, ainda mantém as duas coisas assim navegando. Mas acontece isso, tá ocorrendo isso. O pessoal do marketing, aqui, do comercial, sempre está conversando com a gente, fala assim, eu fui conversar com o anunciante, mas aí o cara falou que não quer anunciar na revista, quer anunciar no site. Aí a própria pessoa do comercial ainda está passando por essa mudança, né? Aprendendo a vender para o cara, falar, o site tem tantos acessos, e passar esses dados, né? Então é só isso, muito obrigado. Beleza. Pela entrevista.